Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Certa feita, um homem procurou o mestre porque ele queria conhecer o caminho secreto. E o mestre conhecia o caminho secreto. E o mestre o acolheu em sua casa, o conduziu até uma sala, e nessa sala havia duas almofadas, onde o mestre se sentou e convidou que ele também sentasse, e ao lado do mestre havia uma pequena estante com um aquário. E nesse aquário havia um peixinho branco muito bonito de listas amarelas. E o mestre perguntou para ele: o que você vê? Apontando para o aquário. E ele disse: eu vejo um peixe no aquário. Aí o mestre falou: ótimo, levante-se. Aí conduziu ele até a frente da casa, onde havia uma cerca branca, uma cerca de madeiras brancas. Falou com ele: sua primeira lição. Deu uma lata de tinta amarela para ele e falou: pinte essa cerca toda de amarelo. E aí o homem passou o dia inteiro ali, pintando aquela cerca de amarelo. Quando o sol estava se pondo, ao fim do dia, ele chamou o mestre e disse que o trabalho estava concluído. O mestre disse: ótimo, volte amanhã. Na manhã seguinte, o homem retorna. Novamente o mestre leva ele para dentro da sala, daquela sala com duas almofadas e o aquário. Senta-se, pede que ele sente em frente ao aquário e pergunta a ele: o que você vê? E o homem para, pensa e diz: eu vejo um peixe no aquário. Aí o mestre fala: ok, levante-se. Leva ele lá fora de novo e dessa vez pega uma lata de tinta azul e fala com ele: pinte toda essa cerca. O homem já ficou incomodado. Mas eu já pintei essa cerca toda de amarelo ontem. Mas pensou, mas não disse e não discutiu. Porque aquele homem conhecia o caminho secreto. E ele queria conhecer o caminho secreto. Ele pegou a lata de tinta e passou todo o dia ali pintando aquela cerca de azul. No crepúsculo, ao fim do dia, a cerca estava totalmente pintada de azul. Ele procurou o mestre, mostrou o trabalho. O mestre olhou e disse: ótimo, volte amanhã. Aí o homem foi para sua casa e no nascer do dia seguinte estava o homem lá de novo. Mais uma vez o mestre colocou ele na sala, diante do aquário, e pediu que ele olhasse para o aquário e dissesse: o que você vê? E o homem disse: um peixe no aquário. O mestre falou: ok, levante-se. E novamente levou ele para fora. Pegou dessa vez uma lata de tinta marrom, deu para ele e falou com ele: pinte a cerca. E o homem, já um pouco exausto daquele trabalho repetitivo, mas obediente, porque o mestre conhecia o caminho secreto, ele foi e pintou toda a cerca de marrom. Ao fim do dia, mais uma vez, ele procura o mestre olha a cerca pintada e diz: ok, ótimo, volte amanhã. E no dia seguinte ele voltou, e no dia seguinte houve a mesma pergunta do aquário. Ele disse: vejo um peixe no aquário. Mais uma vez o mestre leva ele para fora, dessa vez dá uma lata de tinta vermelha, pede que ele pinta. E assim foram se passando os dias. Todo dia a mesma pergunta, ele trazia a mesma resposta, e uma nova cor de tinta era dado a ele para pintar a cerca. Depois de algum tempo, uma bela manhã, o homem já um pouco exausto daquilo, ele se sentou diante da almofada, diante do aquário, e o mestre mais uma vez: o que você vê?
na hora que ele ia responder, veio um insight, veio a iluminação. E ele olhou e disse: mestre, eu vejo o aquário no peixe. Aí o mestre falou: sim, agora você entendeu. Agora você entrou no caminho secreto. Né? Aí os dois se ergueram, ele levou o homem lá fora. E quando o homem chegou lá fora, a cerca que havia na frente da casa do mestre não estava lá mais. Aí ele perguntou: mestre, mas e a cerca? Que todos os dias eu pintava. Aí o mestre falou: que cerca? Nunca houve cerca. Essa cerca nunca existiu. Aí o homem deu aquele sorriso e ao mestre, nós somos muito condicionados a ver o peixe no aquário. O aquário simboliza a realidade, o mundo. Né? E o peixe somos nós. A nossa consciência, a nossa percepção, nós estamos muito habituados a nos ver dentro da circunstancialidade, dentro da realidade. Né? E nós não percebemos que, na verdade, é o mundo que está dentro de nós e não nós que estamos dentro do mundo. Porque o mundo é uma aparência. Nós somos a realidade. Então, na verdade, o mundo é algo que está implícito, uma construção das nossas percepções, da maneira como nós olhamos. Então, não somos nós que estamos no mundo, é o mundo que está em nós. E se é o mundo que está em nós, nós podemos tranquilamente superar esse mundo, ou transmutar esse mundo, ou mesmo fazer com que esse mundo não exista. Essa era a porta, a chave para o caminho secreto. Perceber que não é a consciência que está aprisionada a uma realidade, ao mundo, e sim que este mundo é que está dentro da consciência, que é simplesmente um estado perceptivo da consciência individualizada, e que nós construímos mundos e nos aprisionamos a esses mundos, chamando a isso de realidade. Então não há uma realidade, porque essa realidade é aparente. Agora, a percepção do ser, o ser que percebe, aquele que percebe, esse é permanente, porque esse ser é real. Essa consciência é real. E essa consciência que introjeta e que introduz mundos dentro dela. Então, não é o peixe que está no aquário. É o aquário que está no peixe. O peixe está condicionado. Esse é o condicionamento do peixe, que não consegue perceber outra realidade a não ser aquele aquário. Então, onde que está o aquário? Na percepção do peixe, na construção de realidade do peixe, para o peixe. E assim também acontece conosco. E a porta para o caminho secreto seria perceber isso. Que não existe uma realidade concreta como nós imaginamos, mas apenas uma aparência de realidade. Uma sensação de realidade. E que não somos nós que estamos prisioneiros a essa realidade. Mas que essa realidade está em nós. É uma construção nossa. É o aquário que está no peixe. Nunca foi o peixe que está no aquário. Isso é uma percepção muito fina, muito sutil. Né?
parece um pouco abstrativa, mas se nós penetrarmos um pouco mais nessa reflexão, nós vamos perceber algo muito profundo nisto. O que é a realidade que eu vivo? O mundo que eu vivo? É uma construção perceptiva que eu alimento. Porque eu imagino que o mundo é de uma forma, assim ele o é. Os sofrimentos que trago são percepções. É como eu vejo. E conforme eu vejo, o mundo se constrói. O mundo é um reflexo das nossas percepções, do nosso plano mental, do nosso ideário cognitivo. Conforme tu pensas, conforme tu sentes, assim é a realidade para ti. Esse é o grande segredo. E a cerca? Todo dia o homem pintava a cerca de uma cor. Somos nós que pintamos a realidade de uma cor. No outro dia pintamos de outra. Notem como nós oscilamos. A mesma coisa, um dia nós vemos de uma forma, no outro dia nós vemos de outra, conforme os nossos humores, conforme os nossos estados emocionais. Um dia que algo para nós é muito feliz, no outro dia é fonte de angústia. Mudou a cor. A mesma cerca mudou a cor. Uma pessoa que hoje nós amamos muito, estamos muito felizes ao lado dela, no outro dia nós estamos odiando. Nós estamos repudiando. A mesma circunstância, a mesma pessoa, mudou a cor. E o que muda a cor? Os nossos sentimentos, os nossos estados de humores. A flutuação, a instabilidade daquilo que somos enquanto instância emocional e mental. E é isto que o mestre estava ensinando para ele. No dia que ele percebeu o caminho secreto, que ele teve uma conexão, e ele chegou na frente da casa, ele percebeu que nunca havia cerca. Nunca havia existido uma cerca em frente à casa do mestre. A cerca jamais existiu. É esse estado que é interessante. Não há. É aquilo que os budistas chamam de vacuidade ou vazio. Não há. Tudo havia sido construção mental. Então, quando você entra nesse estado de esvaziamento, há a sensação da plenitude e da libertação das cercas mentais, emocionais, as cercas que nos aprisionam. Nós estamos condicionados a viver circunscrito por cercas e nunca vamos além do limite da cerca. As ideologias são cercas. Quando eles nos trazem uma ideologia, eles estão nos colocando uma cerca. E depois que nós introjetamos uma ideologia, seja qual for essa ideologia, de natureza religiosa, política, qualquer que seja, uma vez que nós aceitamos a ideologia, que ela é introjetada, nós nunca vamos além daquela cerca. Então, onde que estão as cercas? Quem constrói as cercas? Por que nunca conseguimos ir além dessas cercas? Será que essas cercas de fato existem? Estas são as reflexões que nos cabem. Então, gratidão a você que está aqui agora comigo, compartilhando dos conteúdos do nosso canal, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Zen Fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.